Temer. É a primeira vez que um presidente no exercício do mandato tem os dados financeiros abertos por ordem da Justiça. A medida foi tomada no inquérito que investiga se Temer beneficiou uma empresa do setor de portos em troca de propina. O Planalto disse que o presidente dará total acesso às suas contas. E você vai ver também que o Superior Tribunal de Justiça vai julgar hoje o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente Lula para impedir que ele seja preso no caso do triplex do Guarujá. A violência explode em cidades do interior e muda a rotina dos moradores. O comércio está fechando mais cedo, os serviços não chegam aos bairros violentos e tem até banco que não trabalha mais com dinheiro vivo. A investigação sobre pagamento de propina na construção de UPAs no Rio descobriu que as chamadas unidades de lata custaram mais caro que as de tijolos. E a empresa que forneceu os containers ainda foi beneficiada com isenção de impostos. E as novidades do setor de brinquedos, que na última década nem ouviu falar em crise. Tem até boneca que aprende a falar junto com a criança. O que os brasileiros desejam para o futuro do Brasil? O fim da corrupção, uma saúde decente, emprego para nossa gente e ordem nesta nação. São esses os nossos destaques. E hoje é terça-feira, dia 6 de março. Bom Dia Brasil está começando agora. E a gente começa essa edição com uma notícia da noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mandou quebrar o sigilo bancário do presidente Michel Temer. Bom, é a primeira vez, viu, Ana, que um presidente no exercício do mandato tem seu sigilo bancário rompido, quebrado. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília. Juliana, bom dia. O presidente Michel Temer ficou sabendo através da imprensa ontem, foi isso? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, Chico, esse inquérito é aquele que investiga se houve irregularidades no decreto que beneficiou o setor de portos. O objetivo da quebra de sigilo bancário é investigar se houve alguma movimentação financeira que indique supostos crimes na época da edição do decreto dos portos. A primeira reação oficial da presidência veio nessa nota por volta das 9 da noite. Diz que o presidente Michel Temer solicitará ao Banco Central os extratos de suas contas bancárias referentes ao período mencionado no despacho do ministro Luiz Roberto Barroso e dará à imprensa total acesso a esses documentos. Fala ainda que o presidente não tem nenhuma preocupação com as informações constantes nas suas contas bancárias. Logo depois da divulgação da nota oficial, com menção ao despacho do ministro Barroso, a assessoria de Temer passou a afirmar que o presidente ficou sabendo do pedido da quebra do sigilo bancário dele pela imprensa. E o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, convocou a imprensa, tratou a quebra de sigilo como fato consumado e criticou a decisão. Esse inquérito é como a investigação de um assassinato de alguém que não morreu. O decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. E assim mesmo se estabelece uma celeuma desse tamanho e que resulta numa medida que traz, sim, indignação e até constrangimento ao presidente. No início da noite, a revista Veja publicou que o sigilo bancário do presidente Temer foi quebrado por ordem do ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso, que também autorizou a quebra do sigilo de outros investigados no inquérito dos portos. Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer, que foi flagrado com uma mala de R$500 mil, e os executivos da Rodrimar, empresa do setor de portos, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. Ainda segundo a Veja, o ministro Barroso determinou o levantamento dos dados bancários de duas pessoas ligadas a Temer, João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, e José Yunes. Esse inquérito dos portos foi aberto em setembro. Investiga se Temer beneficiou a empresa Rodrimar em troca de propina com a edição de um decreto prorrogando contratos de concessão no Porto de Santos. Assessores do presidente Michel Temer dizem que ele não foi notificado oficialmente sobre a quebra do sigilo. Na semana passada, o ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso tinha prorrogado a investigação por 60 dias, atendendo a um pedido da Polícia Federal e depois da manifestação favorável da Procuradora-Geral da República.
A defesa de Rodrigo Rocha Loures diz que não vai comentar a decisão. A gente aguarda a resposta do advogado de Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. E não conseguimos contato com os advogados João Batista Lima e José Yunes. Ana, Chico. Ok, obrigada, Juliana. Até já. E hoje à tarde, o Superior Tribunal de Justiça julga o pedido do ex-presidente Lula para impedir que ele seja preso depois que se esgotarem todos os recursos no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Também de Brasília, o Fabiano Andrade tem as informações sobre esse caso. Bom dia, Fabiano. Bom dia para você, Ana, Chico, um bom dia a todos. Esse pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula já foi negado pelo presidente em exercício do STJ, o ministro Humberto Martins. Mas agora ele vai ser decidido na 5ª turma do tribunal, que é formada por 5 ministros. No ritual do julgamento, depois do resumo do caso, o primeiro a falar vai ser o advogado do ex-presidente, Sepúlveda Pertence. Na sequência, fala o Ministério Público e a partir daí começa a votação. O primeiro a votar vai ser o relator do caso, o ministro Félix Fischer. Lula foi condenado em janeiro a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na ocasião, os desembargadores decidiram que o ex-presidente deveria cumprir a sentença assim que se esgotarem os recursos no tribunal. Mas ainda há um recurso tramitando por lá, por isso, mesmo que o STJ hoje negue esse habeas corpus, isso não significa que o ex-presidente Lula vai ser preso de imediato. O julgamento aqui no STJ está previsto para começar à 1 da tarde. A defesa do ex-presidente também tenta um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, mas por lá ainda não há data prevista para o julgamento. Ana e Chico. Obrigado, Fabiano. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou parecer favorável à prisão de condenados em segunda instância. Ela disse que exigir trânsito em julgado após 3º ou 4º graus de jurisdição é medida inconstitucional, injusta e errada. Dodge apresentou a manifestação em 2 ações apresentadas pelo Partido Ecológico Nacional e pela OAB. Ações que ainda serão julgadas pelo plenário do Supremo. Não há data para esse julgamento. Vamos falar agora da violência que assusta nas capitais e agora deixa em pânico também a população das pequenas e das médias cidades brasileiras. No interior de São Paulo, foram quase 80 mil roubos e assaltos no ano passado. Números mostram que os crimes, principalmente aqueles ligados ao tráfico de drogas, aumentaram em municípios onde antes havia tranquilidade. Feira de Santana, a 2ª maior cidade da Bahia. Por aqui, ano passado, foram registrados 371 homicídios. Somente em janeiro deste ano, outras 34 pessoas foram assassinadas. O aumento da criminalidade mudou a rotina dos moradores. Na cidade, uma lei proíbe entrar em estabelecimentos públicos ou privados usando capacete ou com o rosto encoberto. Por todo canto tem cartazes informando sobre a proibição. Nessa lotérica, se alguém se negar a mostrar o rosto, o alarme é disparado. Até o SAMU mudou o sistema para manter a segurança das equipes. Para chamados em situações violentas, as equipes só saem com o apoio da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. Já teve situações de até a ambulância ser perseguida por pessoas tentando terminar de executar o que foi ferido. O tráfico de drogas alterou a rotina dos 20 mil moradores de São José da Coroa Grande, no sul de Pernambuco. Em 2016 foram 18 assassinatos. No ano passado, o número mais que dobrou. Foram 41 homicídios. De janeiro até agora, 13 assassinatos. A Polícia Civil diz que 11 deles estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Há uma semana, 30 policiais civis e militares formaram uma força-tarefa para tentar combater o avanço da criminalidade. Uma delegacia móvel está funcionando na praça da cidade. Que a determinação é que só sai daqui de São José quando esses crimes forem elucidados. Em Alvorada, no sul do Tocantins, o único banco da cidade trabalha sem dinheiro. É assim há mais de 2 anos. A medida extrema foi tomada depois da última vez que criminosos explodiram e roubaram a única agência. Pagamento de conta agora só no débito automático. Tem gente que apoia a decisão. Prefiro que a agência aqui não tenha dinheiro. Porque se colocar dinheiro, os bandidos vêm aqui e arrebentam a agência. Dinheiro mesmo somente no posto dos Correios e na única lotérica de Alvorada. O problema é que a quantidade é muito pequena para atender a população de pouco mais de 8 mil moradores. Para os comerciantes, um banco sem dinheiro fica bastante complicado. O comércio local realmente tem a dificuldade até mesmo para pagar seus boletos e fazer os depósitos da quantidade que consegue arrecadar de espécie.
Em Campina Grande, na Paraíba, nada de dinheiro nos 200 ônibus do transporte coletivo. Depois das 8 horas da noite, os motoristas aceitam apenas passe eletrônico. Do ano passado até agora foram 92 assaltos. Por mês, 2 milhões de passageiros usam o transporte coletivo. O uso exclusivo do cartão ainda está em fase de teste, mas os motoristas se sentem bem mais seguros. Tá dando certo. É muito mais seguro, é bem melhor. No interior de São Paulo, a tranquilidade de antigamente também não existe mais. Pizzarias, lojas de produtos eletrônicos, supermercados e postos de combustíveis estão na mira dos bandidos. No ano passado, mais de 300 mil roubos foram registrados no estado, quase 80 mil só em cidades do interior. E a população sente no dia a dia os reflexos do crescimento da violência. Os motoristas, por exemplo, precisam se apressar para não correr riscos. Agora são quase 8 horas da noite. Os frentistas deste posto que fica na região central de Bauru se preparam para encerrar o expediente. Em muitos casos nem é por falta de clientes, mas por insegurança. Este empresário dirige uma associação de donos de postos de combustíveis no Centro-Oeste paulista. Ele revela que o aumento na violência tem provocado transtornos principalmente para os funcionários dos postos. Nós estamos tendo assaltos de mão armada. Isso faz com que alguns funcionários se ausentem do serviço por 60 dias, inclusive, e tem um custo social muito grande. Para o professor Rafael Alcade-Pani, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a falta de investimento nas polícias e o crescimento das quadrilhas explicam essa migração cada vez maior da criminalidade para as cidades do interior do Brasil. A falta de policiais, a falta de possibilidade de investigação, uma quadrilha começa a atuar numa dada região, se ela não é parada por um processo de investigação bem feito, ela acaba crescendo, ela acaba se criando, como diz no meio policial. E pega as pessoas desprevenidas, né? Porque não estão acostumadas com isso, não tinha nenhuma estrutura para tentar se proteger, né? Estão sendo apresentadas essa violência aí. Eu preciso mais inteligência, mais investigação e mais esclarecimentos também. Ontem, por exemplo, a gente mostrou aqui aquele roubo, né? No aeroporto de Viracopos, em Campinas, 5 milhões de dólares, e não foi esclarecido exatamente, eu não vi nada de esclarecimento de onde vinha e para onde ia esse dinheiro, de quem era esse dinheiro, por que 5 milhões de dólares tem que ser levado em dinheiro e não por cabo, por transferência, enfim, de quem era o dinheiro, para onde ia o dinheiro. Ia para Frankfurt, ia para Zurique, porque saiu de São Paulo e parou com aquele carro forte em Campinas. Quer dizer, são coisas que precisam ser esclarecidas e a investigação avançar. A investigação é fundamental em todos os casos, né? Em crimes em todos os lugares. Olha, e por falar nisso, uma imagem impressionante nos vem de Brasília, né? Um grupo fortemente armado explodiu um carro forte. A gente falava de carro forte aqui na rodovia que vai para Belo Horizonte, né? A BR-040, né? Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Os bandidos conseguiram escapar também com o dinheiro todo, né, Juliana? Ô Chico, se fosse filme lá de Hollywood, a gente iria dizer, é um exagero. Não, real mesmo. A imagem realmente é impressionante. Foi terror e pânico na BR-040, na rodovia que liga Brasília e Belo Horizonte. Os bandidos usaram armas pesadas e até uma granada. E tudo aconteceu com sol a pino no meio da tarde. O assalto foi na BR-040, a 150 quilômetros de Brasília, na divisa de Goiás com Minas Gerais. Para obrigar o motorista a parar, os ladrões explodiram uma granada e atiraram com armas de grosso calibre. Veja como ficou o carro forte. O motorista ficou ferido. Os vigilantes foram rendidos, amarrados e tiveram as armas e os coletes roubados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os assaltantes também levaram 3 malotes de dinheiro. Ainda não foi divulgado o valor. Os bandidos tinham o apoio de um carro que fechou a pista por meia hora. Os criminosos foram embora numa caminhonete roubada na noite anterior. E alguns quilômetros depois, incendiaram o veículo. Eles fugiram com a ajuda do carro de apoio. E os agentes da Polícia Rodoviária Federal que ficam ali disseram que nunca tinham visto uma ação tão violenta assim na região e agora a polícia procura pistas dos bandidos. Ana, Chico. Impressionante aquela imagem do carro forte todo destruído, né, Juliana? Deve imaginar o pânico que as pessoas passaram ali. E olha, teve mais pelo Brasil, viu? Na Bahia, bandidos atacaram também uma empresa de valores. Foi durante a madrugada em Eunápolis, no sul do estado. As explosões e os tiros duraram 40 minutos. Olha aí algumas imagens para você. Um vigilante morreu
E para impedir a saída dos policiais, bandidos atiraram fogo em frente a um quartel, usaram carretas para bloquear trechos da BR-101 na saída da cidade. E até agora, depois de tudo isso, ninguém ainda foi preso e a polícia também não sabe nem quanto foi roubado. Bandidos que atacam bem equipados, com armas poderosas, né? Muitas vezes deixando situação desfavorável às forças de segurança. Mas tem uma notícia importante aqui, porque o Exército deu parecer favorável para a Polícia Civil usar parte dos fuzis que foram apreendidos no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 60 fuzis trazidos dos Estados Unidos foram encontrados escondidos dentro de aquecedores de piscina. Há 9 meses, a gente mostrou aqui. O Exército liberou o uso de 15 fuzis do modelo AR-10. Os outros tipos apreendidos não são usados pela Polícia Civil. A transferência das armas agora depende de autorização da Justiça. São muitas armas apreendidas, viu, Ana? Muitas. São centenas. Vamos saber agora de previsão do tempo? Isabela Camargo já por aqui a postos para falar com a gente. Oi, Isabela, bom dia. Como é que fica hoje? Bom dia, Ana. Chico, bom dia a todos. Olha, a gente está no ritmo do verão, tá? A previsão de um dia bem quente, com pancadas de chuva na maior parte do país. Apenas 2 áreas devem ficar com o tempo mais seco hoje. Eu vou te mostrar aqui no mapa. Recôncavo Baiano e também aqui parte do Rio Grande do Sul e centro-oeste de Santa Catarina. Na faixa leste desses 2 estados, vai ser um dia que vai ventar bastante, aliás, culpa dessa área de alta pressão que acaba criando uma pista de vento. E aí essa frente fria que está aqui no litoral, no oceano, na região aqui do sudeste, aumenta as áreas de estabilidade e aí dá mais corpo para os temporais na faixa leste de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Agora é o seguinte, de todo esse verde aqui, claro, que significa pancadas de chuva, vamos ver onde vai ser a mais volumosa? Onde estará aqui no próximo mapa o azul mais escuro. Centro-oeste da Bahia, cidades que fazem divisa com Pernambuco e Alagoas, parte aqui da região central de Tocantins e também, gente, olha só Rondônia, o Rio Madeira que já transbordou. É importante você saber, então, que hoje vem mais chuva. As temperaturas ficam assim, 36 graus em Cuiabá, 35 Porto Velho, 34 Manaus, Palmas, 33 Campo Grande e também Rio de Janeiro. Chico e Ana, vai fazer hoje o mesmo calor que fez ontem, tá? Calorão, Isabela. E na reta final do verão, o que está parecendo é que agora a estação está dando as caras em algumas regiões, né? Parece até que esse mês está com mais sol no centro-oeste, no sudeste, por aqui. É isso mesmo? É isso mesmo, Chico. O país é grande demais. Então, olha, especialmente no centro-oeste e no sudeste, aqueles dias mais nublados e chuvosos estão dando lugar, então, para as pancadas só de fim de tarde. Aí sim, né? Isso é coisa de verão. E aí o Instituto de Ciências Atmosféricas da USP, o IAG, fez a contabilidade das horas de sol de fevereiro aqui da capital paulista. E aí, pelo 2º mês consecutivo, nós tivemos menos horas de sol do que o normal. E aí a consequência desse céu mais nublado já pode ser sentido no preço dos legumes e verduras, porque assim, pouco sol faz com que as folhas não fiquem tão verdes, aí falta a fotossíntese, menos produto do jeito que a dona de casa prefere, o que acontece? O preço sobe. Agora, o excesso de chuva em alguns locais de produção aí de frutas resultou numa boa produção, aí acontece o movimento contrário, muita fruta, o preço acaba caindo, então, de acordo com as informações do CEAGESP. E aí nos próximos 15 dias, como é que vai ficar? A chuva, especialmente no sudeste, fica concentrada no centro-norte de Minas, previsão de 250 milímetros, São Paulo e Rio de Janeiro, com uma chuva mais irregular e sem volumes expressivos. A tendência agora, Chico e Ana, como nós falamos ontem, é da chuva ir diminuindo, especialmente aqui no sudeste. Depois vem as águas de março fechando o verão. Tomara que venham, Chico. Não podemos deixar de citar Tom Jobim, né? Isso. Obrigado, Isabela. Vamos falar da China agora. As regiões leste e sul da China enfrentaram uma ventania tão forte, mas tão forte, que até o teto de um aeroporto foi arrancado. Os ventos de mais de 100 km por hora fizeram parte do terminal do Aeroporto Internacional de Jiangxi desabar. Esse aeroporto estava lotado na hora, mas felizmente ninguém ficou machucado aí não. Numa outra região, o teto de um posto de gasolina ficou destruído. Estruturas metálicas desabaram em cima dos carros. Olha aí, essa cerca de ferro voou no meio da rua na hora em que o ônibus estava passando. Na província de Hubei, os moradores encararam uma chuva de granizo com pedras de gelo, olha, do tamanho de bolas de ping-pong. Pedrada para todo lado. Olha aí.
E nós estamos a exatos 100 dias para o início da Copa da Rússia. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que está a expectativa dos russos para o torneio, que é grande. Já aqui no Brasil, várias obras que deveriam ter ficado prontas para a Copa de 2014 até hoje estão atrasadas. Até hoje, chegando na Copa da Rússia já quase. Temos alguns exemplos aqui no nosso telão, nossos repórteres apostos em São Paulo, Fortaleza e Mato Grosso. Vou começar por aqui porque as obras do Centro Oficial de Treinamento e da Arena Pantanal, Mato Grosso, só acumulam prejuízos. A Cristina Mayuma é quem vai trazer as informações pra gente. Oi, Cristina. Bom dia, Chico e Ana. Olha, o Centro Oficial de Treinamento em Várzea Grande é só trouxe dor de cabeça até agora. Já foram gastos 21 milhões de reais. Só que o gramado está condenado, as portas, janelas, refletores, pias e até vasos sanitários foram furtados. O Estado fez uma auditoria e contabilizou um prejuízo de 6 milhões de reais. Em nota, a Engie Global, responsável pela obra, afirmou que o consórcio sempre esteve à disposição para a retomada das obras, mas por causa de um decreto elas seguem paralisadas. Já a Arena Pantanal continua sem ser entregue oficialmente. O próximo jogo deve acontecer de portões fechados. É que o estádio não teve os laudos de vistoria de vigilância sanitária renovados. A assessoria da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer confirmou que o laudo venceu e que aguarda nova vistoria. Chico e Ana. Até isso, tudo errado, né, Cristina? Obrigada, viu? E olha, em Fortaleza é a obra do aeroporto, que não ficou pronta e mais. Ainda vai ter que começar toda de novo e do zero. A Aline Oliveira, quem vai explicar pra gente o que está acontecendo aí, Aline. Bom dia. Olá, Ana, Chico, bom dia a todos. Exatamente, as obras de ampliação do aeroporto de Fortaleza começaram em 2012, mas em 2014 elas foram paralisadas com apenas 15% dos serviços feitos. Por causa desse atraso, a Infraero rescindiu o contrato com o consórcio responsável pela construção. No ano passado, a Fraport passou a administrar o aeroporto de Fortaleza, a Fraport, que é uma empresa alemã, e agora é dela a responsabilidade de concluir esse projeto de ampliação do aeroporto. Em nota, a Fraport informou que fez um estudo da estrutura já construída, mas concluiu que nada vai ser aproveitado. Os investimentos agora para concluir a obra, para fazer a obra de ampliação do aeroporto de Fortaleza, são estimados em 800 milhões de reais, mas ainda não há data definida para a obra começar. Ana e Chico. É dinheiro público e tempo jogados no lixo, né, Aline? Obrigada, viu? E olha, Fortaleza sem ampliação do aeroporto e São Paulo está sem o monotrilho. Obra que inicialmente também deveria ter ficado pronta para a Copa de 2014, mas ainda está parada. Sabina Simonato é quem fala disso pra gente. Oi, Sabina. Oi, Ana, bom dia. Parada, a gente vê essa obra aqui grandona que passa por essa avenida da Zona Sul de São Paulo. Inicialmente foi anunciado o monotrilho como uma obra da Copa. Ligaria ao aeroporto de Congonhas, a linhas de trem, do metrô e ao estádio do Morumbi. Mas o estádio do Morumbi acabou ficando de fora do Mundial. E aí essa obra acabou saindo da matriz de responsabilidade da Copa. Com isso, o projeto foi diminuído, foi alterado. Eram 18 paradas, 21 quilômetros, e aí passou para apenas 8 estações. No meio disso tudo, em 2016, parte das construtoras, as construtoras responsáveis pelas obras, elas simplesmente abandonaram as obras. Isso foi deixando tudo ainda muito mais lento. Agora o metrô deu um novo prazo. O monotrilho deve ser entregue no segundo semestre do ano que vem, 2019, a um custo de 3 bilhões e meio de reais. É muita coisa, né? É muita coisa, Sabina, e eu nunca entendi muito por que essa obra aí de São Paulo é tão alta, né? Se ela corre em cima, por exemplo, de um canteiro central, de um córrego, ela podia ser baixinha. Cada pilastra dessa aí é o preço de uma estrada. Então essa obra está aí, gigantesca, enorme, alta, inacabada, bilhões e bilhões jogados fora. O cavalo, viu? A gente vai mostrar já que bandidos estão clonando celulares para desviar dinheiro em operações feitas pelo aparelho. A operação da Polícia Federal fez cair aí o valor da empresa BRF na Bolsa de Valores. Você vai ver ainda que a indústria de brinquedos está se esforçando para aproximar bonecas e jogos do mundo tecnológico. E outras notícias de São Paulo. Olha que belíssima imagem do Globocop hoje de manhã em São Paulo, acima das nuvens, 7h57, a gente volta já. Estamos de volta com o alerta de um golpe praticado por bandidos que clonam celulares e se aproveitam das informações enviadas pelo próprio banco para movimentar a conta bancária da vítima. Que golpe é esse, Rodrigo Bocardi? Bom dia para você.
Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, viu? Muito cuidado se o celular ficar mudo de repente. É bom ligar na operadora porque é assim que começa esse golpe. E quem explica os detalhes pra gente é a Patrícia Falkowski. Você vive conectado com ele. Celular tá na mão mesmo de todo mundo. Aí, de repente, ele para de funcionar. Já bate aquele nervoso. Você desliga, liga e, se não der certo, entra logo em contato com a operadora para saber, afinal, o que está acontecendo. Agora, imagine descobrir que você não está com nenhum problema de sinal, não. E sim, sofrendo um golpe. Eles me falaram que eu tinha ligado solicitando o bloqueio do meu telefone porque tinha sido roubado. E eu falei, imagina, não fiz nada disso, meu telefone tá comigo, não aconteceu nada disso. Primeiro, o golpista consegue o número do celular da vítima e os dados mais importantes dela, como CPF e RG. Depois liga para a operadora como se fosse cliente, pedindo para desativar o aparelho que teria sido roubado. Assim, habilita um novo chip com a mesma linha, coloca em outro aparelho e passa a ter acesso às informações da conta corrente, porque alguns bancos mandam mensagens com saldos e outras informações para os clientes. O passo seguinte é fazer as movimentações financeiras. No caso desta vítima, foram mais de 30 mil reais em 12 horas. Tinham feito o pagamento de 7 mil e pouco, 7.200, 7.300, fizeram um empréstimo de 20 mil reais na minha conta, fizeram mais uma TED, e aí eu olhei tudo isso e liguei no banco. A Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos assinaram um acordo para combater crimes envolvendo fraudes eletrônicas. A ideia é trocar informações rapidamente para conseguir identificar os golpistas. Este advogado especialista em direito bancário diz que essa parceria é essencial, já que as quadrilhas estão cada vez mais ligadas na tecnologia. O processo danoso nesse tipo de golpe específico, ele inicia com a clonagem de uma linha telefônica de um celular e ele encerra-se com a quantidade de operações atípicas que são realizadas pelo banco e sem um monitoramento eficiente. A Febraban diz que os bancos investem 2 bilhões de reais por ano em sistemas de segurança e que os clientes também podem evitar contratempos não abrindo links, mensagens e sites desconhecidos, por exemplo. A vítima fez boletim de ocorrência e está esperando uma resposta do banco que abriu um processo para avaliar a fraude. É óbvio que todas as instituições financeiras, elas têm que investir e continuamente investir. Para quê? Para assegurar que o banco tenha a plena certeza de que realmente é o seu cliente. Isso é um aspecto importante. Em segundo lugar, da parte do cliente, é sempre válida a recomendação da educação digital, que eles não podem e não devem colocar as suas vidas dentro de telefones celulares. Por quê? Há sempre um risco permanente de que, ao perder um telefone celular, eles estejam perdendo dados e informações da vida inteira. Tá aí, é importante a atenção mesmo de quem usa, do cliente no caso dos bancos, mas essa responsabilidade sobre a segurança total não pode ser do cliente e sim o próprio banco que tem que oferecer essa segurança. Chico e Ana. Exatamente, se o banco oferece um aplicativo, um site que você possa usar através do celular e tal, tem que ter segurança para isso, o cliente tem que ter essa tranquilidade, né? Claro. Obrigada, Rodrigo. Até mais. Na terceira fase da Operação Carne Fraca, a Polícia Federal prendeu 10 pessoas, entre elas o ex-presidente global da BRF, Pedro de Andrade Faria. Todos são investigados por suspeitas de fraudes no setor de inspeção sanitária. As ações da empresa na Bolsa Brasileira caíram quase 20%. Só ontem, a BRF perdeu 5 bilhões de reais em valor de mercado. A Justiça determinou a prisão de 11 pessoas, entre elas o ex-diretor-presidente da BRF, Pedro Andrade Faria, e o ex-diretor vice-presidente da empresa, Hélio dos Santos Júnior. A BRF é dona das marcas Sadia e Perdigão. Segundo a Polícia Federal, os ex-executivos tentaram esconder a adulteração de laudos. A denúncia das supostas irregularidades foi feita pela ex-funcionária da BRF, Adriana Marques Carvalho. Ela já tinha uma ação contra a empresa na Justiça Trabalhista e ontem prestou depoimento aos policiais.
Os investigadores dizem que quando soube da ação trabalhista de Adriana Carvalho, o ex-diretor-presidente Pedro Faria recomendou ao vice Hélio dos Santos Júnior que tomasse medidas drásticas para proteger a empresa. A Polícia Federal não informou quais eram as medidas, nem se foram tomadas. O controle de qualidade da empresa, bem como executivos ligados à empresa em todas as áreas hierárquicas, do seu presidente até o gerente do controle de qualidade, tinham conhecimento dos fatos que aconteciam. Uma unidade de produção da BRF no Paraná, uma em Santa Catarina e 2 em Goiás foram alvos de busca e apreensão. A Polícia Federal também investiga denúncias feitas por Cristiane Liberti, dona de uma granja que prestava serviço para a BRF em Carambeí, no Paraná. Em depoimento à Polícia Federal, ela disse que tinha contrato para a criação de frangos, que há 2 anos recebeu da empresa um lote contaminado pela bactéria Salmonella pullorum e que o problema teria sido negligenciado pela BRF. No despacho, o juiz declarou que as ações da BRF culminaram com o abate irregular de aves contaminadas e sua ilegal destinação para consumo. De acordo com o Ministério da Agricultura, que também fez parte da operação desta segunda-feira, a presença de salmonela é comum na flora intestinal de aves. Mas a bactéria é destruída e não representa risco para a saúde das pessoas quando a carne é frita ou cozida. O risco à saúde pública, neste caso da operação, ele não está devidamente configurado. Nós temos 2 patógenos, sim, que representam o risco à saúde pública. Nos autos do processo, esses patógenos não foram identificados. A nova operação é um desdobramento da primeira fase da Operação Carne Fraca, de março do ano passado. Na época, a investigação foi questionada por entidades e pelo próprio governo, por conta dos prejuízos causados pela interrupção de parte das exportações e porque várias denúncias sobre a qualidade da carne brasileira não foram confirmadas. Os presos vão ficar na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e devem prestar depoimento aos investigadores no decorrer da semana. As prisões são temporárias, por 5 dias. O material apreendido será analisado pelos agentes em parceria com o Ministério da Agricultura. A BRF diz que segue normas e regulamentos brasileiros e internacionais para a produção e a comercialização de seus produtos. Que existem cerca de 2.600 tipos de salmonela, que a Salmonella pullorum é essencialmente de aves e não causa nenhum dano à saúde humana. E que o resultado das análises feitas no lote citado na acusação foi enviado ao Serviço Veterinário Estadual e ao Serviço de Inspeção Federal, como determina a lei. O Ministério da Agricultura declarou que vai suspender as exportações das unidades para 12 destinos que exigem controle específico da salmonela e que também vai suspender os laboratórios investigados na operação. Nós não conseguimos contato com as defesas de Pedro de Andrade Faria e de Hélio Rubens Mendes dos Santos Júnior. A Polícia Federal investiga o roubo de 5 milhões de dólares, mais de 16 milhões de reais no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Unidades de polícia militar, civil e federal, câmeras por toda parte, 1000 no total, vigilância dentro e fora do aeroporto. Nada disso foi suficiente para evitar o assalto milionário no terminal de cargas de Viracopos. 5 bandidos armados com fuzis conseguiram entrar na pista de pouso. Com um carro clonado, igual ao usado pela segurança do aeroporto, os criminosos chegaram pelos fundos da área de Viracopos. Derrubaram parte do alambrado e entraram na estrada que dá acesso ao portão 18. Eles percorreram uma estrada interna do aeroporto rumo ao terminal de cargas. Neste ponto, se depararam com uma viatura da segurança com 2 vigias que foram rendidos e colocados dentro de uma van. Depois, os bandidos seguiram até ao terminal de cargas e pegaram o dinheiro. Deixaram o local pela mesma estrada. Saíram da área do aeroporto pelo portão 16 e fugiram. A ação dos bandidos foi muito bem orquestrada e rápida. Durou apenas 6 minutos. Eles fugiram pelo portão dos fundos, aqui do aeroporto de Viracopos, em direção ao Jardim Planalto, levando os malotes com 5 milhões de dólares. Em nota, a Polícia Federal confirmou que o voo da companhia aérea Lufthansa veio de Guarulhos, fez escala em Viracopos e a carga seguiria para Zurique, na Suíça. Por enquanto, ninguém foi preso. Seguem as buscas
Os investigadores estão ouvindo testemunhas, analisando as imagens das câmeras de segurança do aeroporto e, além do mais, tem muita curiosidade e precisando de resposta. Esse dinheiro de onde veio, para onde ia, de quem era, de quem seria, enfim. O passageiro de um carro morreu em um capotamento na zona leste da capital. Vamos ver mais na reportagem do Felipe Gonçalves. O motorista estava na Avenida Doutor Assis Ribeiro quando perdeu o controle, bateu numa árvore no canteiro central e capotou. Caio Menezes Pereira, de 19 anos, era um dos 3 passageiros e morreu na hora. Os outros 2 não se machucaram com gravidade. O motorista de 28 anos foi trazido aqui para a delegacia da Penha, onde foi preso. Segundo a Polícia Civil, ele tinha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Aqui também nós conversamos com o pai dele, que disse que o filho estava indo para uma festa com amigos quando aconteceu o acidente. Um outro parente do motorista disse que chegou logo depois da batida e conversou com uma testemunha. O motorista de ônibus, ele viu o que aconteceu. Ele disse que o carro, como pode ver ali, a lombada não está pintada. A lombada está bem escura ali. E infelizmente ele pulou com o carro e o carro decolou na lombada. A Avenida Assis Ribeiro está sendo recapeada. No local do acidente, o asfalto está lisinho, mas ainda não está pintado. A poucos metros dali, uma lombada está sinalizada com 2 placas, mas sem pintura. Durante a reportagem, gravamos um carro passando direto por ela. O motorista não percebeu a sinalização. Bom, sobre essa falta de sinalização na lombada da Avenida Assis Ribeiro, a CT diz que vai verificar a sinalização ao longo da via, mas lembra que não dá para pintar o asfalto logo depois do recapeamento. 8h11, mas a lei diz que só pode liberar a pista depois que tem a sinalização. Tiver pintado, né? com a sinalização horizontal. Mas daí a gente aqui na necessidade, a gente acaba meio que gente terceiros, 8h11. Rodrigo, a gente teve alguns acidentes agora pela manhã, né, aqui na cidade de São Paulo, então eu vou destacar para vocês os mais importantes, né, trazendo então para vocês o primeiro destaque. Foi na região metropolitana, em Osasco, na rodovia Castelo Branco, então foi no quilômetro 16, trazendo para vocês imagens agora de lá, feitas mais cedo pelo Globocop. O motociclista perdeu o controle, bateu no guarda-reio e caiu ali no canteiro central, ele acabou morrendo no local. A pista ficou interditada para a perícia. Agora a pista já está liberada, mas ainda tem trânsito por lá. Tá bom, liberação. Obrigado. A gente vai para o intervalo. Já já vamos falar do crescimento da indústria de brinquedos, que enfrenta a crise investindo em tecnologia. 8h12, traremos também outras notícias de São Paulo, atualizando amanhã de terça para você. Globocop está no ar. Estamos de volta para falar de um setor na economia que não vê crise e não para de crescer. A indústria de brinquedos teve um faturamento do ano passado de mais de 6 bilhões de reais. Qual o segredo para isso, hein, Rodrigo? São os filhos pidões? Ué, quem resiste? Quem resiste ao pedido de um filho de um brinquedo novo? Né? Fala para mim. Em segundo lugar, tem a indústria, que sabe disso, né? E está sempre com novidades, como as que a gente encontrou numa feira em São Paulo. Dá uma olhada. Carrinho de controle remoto já é legal. Imagina então se o piloto deixa de rodar e resolve sair voando. Essa boneca é a prova que a inteligência artificial chegou de vez no universo da diversão. Ela reage a estímulos e um software permite que a criança vá ensinando, aos poucos, o brinquedo a falar. Ela vai decorando as palavras conforme a criança for brincando com ela e ela vai evoluindo. Quando você compra ela é só um bebezinho e ela vai evoluindo para criança. Nessa feira com mais de 1000 novidades que acontece em São Paulo, interatividade significa cada vez mais incluir o celular nas brincadeiras. Esse quebra-cabeça, depois de montado, vira animação na tela do telefone. Oi, eu sou o Apatossauro, mas talvez você me conheça por Protossauro. Os smartphones e tablets também dão uma ajudinha nos jogos de tabuleiro, com dicas para os participantes. A indústria brasileira de brinquedos resiste à retração do consumo.
consumo. O segmento vem registrando na última década um crescimento médio anual de 6%, podendo chegar a 7% em 2018. Segundo dados do setor, no ano passado foram criados mais de 30 mil empregos diretos e indiretos em todo o Brasil. No ano passado, o setor faturou mais de 6 bilhões de reais, um crescimento de 6,2% em comparação com 2016. A criança é importante, ela é prioridade na família e depois a gente vende brinquedo, que é fantasia, emoção e ajuda a formar e a construir a criança. É por isso que a gente tem um bom momento. Rogério e Fátima sabem bem como é difícil resistir a esse olhar, mas na hora das compras, eles procuram um brinquedo que também ajude na educação do filho. O que a gente procura, principalmente com o nosso filho, né, é alinhar a questão da parte pedagógica com a diversão. Então a gente procura, dentro desse segmento de brinquedos, o que melhor se encaixa. E agora a gente traz um retrato do descaso com moradores de um distrito no sertão da Bahia. Eles não têm energia elétrica e há anos estão esperando para ser atendidos pela concessionária. Os postes já foram instalados, mas luz, que é bom, nunca chegou. E isso a apenas 20 quilômetros de duas grandes cidades às margens de São Francisco. Carnaíba do Sertão, distrito de Juazeiro. Por aqui, a luz do dia é preciosa. Tauane caminha mais de 3 quilômetros para chegar em casa depois de um dia de aula. Seu Joseci, pai da estudante, aproveita a claridade para cuidar das ovelhas. Essa parte do distrito não tem energia elétrica. Fica muito difícil porque a gente procura ao máximo trabalhar de dia para quando chegar à noite, 6 horas, a gente já parar. Porque não dá mais para fazer mais nada. Aqui, a lua no céu é a única luz que clareia as casas. Sem energia à noite, Tauane faz o maior esforço para estudar. Na mesa, ela coloca os livros, o caderno, caneta, lápis e uma lanterna no pescoço para conseguir ler e escrever. Ela fica assim em média 1 hora por dia. E isso está trazendo alguns problemas de saúde. É difícil porque isso aqui meu ficar doendo, mas eu tenho que aguentar por causa da tarefa da professora. Os candeeiros e lanternas amenizam a escuridão. A televisão, a geladeira, a batedeira e outros eletrodomésticos comprados graças à promessa de que a energia logo chegaria aqui, continuam encaixotados. A minha menina pede um suquinho, uma vitamina, aí não tem, né? A família se mudou para cá há 5 anos. Desde então, foram vários os pedidos para que a concessionária de energia elétrica da Bahia fizesse a ligação. Mas até agora, mesmo com esse poste aí, quase em frente à casa, nada de luz elétrica. Eles passaram o protocolo para mim e desse tempo para cá eles só iam enrolando, falando que está em análise e nunca vem fazer essa ligação. Pelo menos 40 famílias vivem sem energia elétrica aqui. Isso a menos de 2 quilômetros da sede do distrito e a pouco mais de 20 quilômetros de Juazeiro, na Bahia, e da vizinha Petrolina, em Pernambuco. Cidades que juntas têm quase 600 mil habitantes. Na casa de Maria Helena, que fez o pedido de ligação de energia há 6 anos, luz só de velas. É péssimo, é ruim para cuidar de criança, dar banho, para a gente fazer janta, para lavar louça é muito ruim. Tauane faz planos. A estudante acredita que a situação vai mudar. Eu quero ser doutora, advogada, quando crescer e ajudar meus pais. E olha o esforço para conseguir isso, né? A gente passa um dia, às vezes, sem luz, já é um sufoco. Imagina a vida inteira assim, sem energia elétrica. Fomos atrás da Coelba, que é a empresa de energia elétrica da Bahia, que disse o seguinte, que a obra para resolver esse problema no distrito de Carnaíba do Sertão, em Juazeiro, está em fase de levantamento, projeto e orçamento. Mas aí não disse quanto custa e nem o principal, que é quando os moradores finalmente vão ter energia elétrica. Vive no século XIX, né? 19, nem século XX. Daqui a pouco você vai ver a pressão do povo obrigou políticos mineiros a devolver parte dos salários. E a investigação sobre um espião russo que pode ter sido envenenado na Inglaterra. Agora, 8h25, horário de Brasília, a gente volta já. E vamos seguir viagem? Vamos seguir a nossa viagem pelos mais de 5 mil municípios do Brasil afora. Em cada um desses lugares, uma resposta diferente para a mesma pergunta. Que Brasil você quer para o futuro? São milhares de mensagens que estão chegando aqui todos os dias e a gente escolheu um representante de cada cidade. Essa jornada começou no domingo, no Fantástico, e a partir de agora, então, desses dias todos, todo dia os vídeos vão ser mostrados aqui no Bom Dia Brasil, também no Hora 1, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional,
no Jornal da Globo, e aos sábados no Como Será. São desejos que as pessoas têm de um país mais justo, mais honesto, com mais emprego, menos desigual, com mais respeito ao meio ambiente e à diversidade. Vamos ver os vídeos que a gente selecionou para hoje? Meu nome é Wanzo Souza Maciel, falo aqui de Transaraguaia, povoado de Araguaxis, no Tocantins. E o Brasil Quero pro Futuro é um país onde não apenas os políticos corruptos se tornem boas pessoas, mas também as pessoas que praticam atos de corrupção na sociedade, como furar uma fila, se tornem bons cidadãos. Eu sou Flávia Manfrim, de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu quero um Brasil que proteja a natureza, que proteja a nossa terra, o nosso céu, as nossas águas, em benefício de um povo. Meu nome é Edmilson Conceição Simões de Sá e falo de Padre Bernardo, Goiás. O que eu espero para o futuro é uma sociedade consciente e criteriosa nas escolhas de hoje, porque essa se refletirá no amanhã, pois a mudança deve acontecer em nós para depois acontecer através de nós. Isabel Cristina Amaral da Silva, Canoas, Rio Grande do Sul. Um Brasil com mais respeito e segurança ao ciclista, que os governantes consigam cumprir com a execução de ciclovias já aprovadas. Sou Nestor Fidelis, falo de Cáceres, Mato Grosso. O Brasil que eu quero é o Brasil da natureza, da preservação com progresso, privilegiando a hidrovia do Rio Paraguai e a ZPE de Cáceres. Temos esperança e ainda é possível. Sérgio Moraes, aqui de Pilar, Alagoas. Falo aqui da Matriz, quero um país mais feliz, sem nosso povo à toa. Um novo Código Penal para muitos caras de pau. O fim da corrupção, uma saúde decente, emprego para nossa gente e ordem nesta nação. Marcos Antônio Mesquita de Souza, Barra do Piraí. O Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil cantado por Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Um Brasil tolerante. Estão muito bons esses legal, vídeos. né? Já teve até a rima, versinho, você Pois viu? é. Código penal para os caras de Mas pau, adorei. é a embolada, né? A embolada nordestina. É muito bom isso, essa diversidade, esse tanto de Brasil que a gente tem visto aqui, né? Muito bom. Agora uma coisa ficando cada vez mais clara, né, Ana? O que todo mundo quer para o Brasil não é nada do que a gente tem mostrado aqui, que tem visto no Brasil de hoje. O Brasil que as pessoas querem para o futuro é radicalmente diferente desse Brasil que os políticos, que as autoridades estão construindo por aqui. Vamos continuar vendo mais vídeos do pessoal de casa até setembro. E vamos ver se as autoridades aprendem, né? Aprendem o que é que as pessoas querem de vocês. Certamente não é corrupção, não é mordomia, não é nada disso. Para rever o vídeo que a gente mostrou agora, você pode ir ao Globoplay, nossa página na internet, ou ao site g1.com.br/Brasil que eu quero. Lá você encontra também as dicas de como gravar a sua mensagem. Se você não mandou, ainda dá tempo, viu? A gente quer saber que Brasil você quer para o futuro. E vai ser até setembro. Vamos lá. E foi a pressão da população que levou políticos de Minas Gerais a terem que devolver parte dos salários aos cofres públicos. A Justiça condenou vereadores, prefeito e secretários de Lima Duarte, na Zona da Mata, porque eles receberam aumentos ilegais. Esse funcionário público foi um dos moradores de Lima Duarte que não se conformaram com o aumento dos salários. Como a gente viu que não tinha outro caminho, né? Porque os vereadores não se sensibilizaram com a nossa reivindicação, a gente entrou com a representação do Ministério Público para instaurar inquérito civil. O Ministério Público entrou na Justiça com uma ação civil pública, alegando que o reajuste foi aprovado pelos vereadores fora do prazo permitido pelo regimento interno, que é de 30 dias antes das eleições. A votação foi no dia 5 de outubro, a 2 dias das eleições de 2012. E um mês depois do resultado, no dia 7 de novembro, a Câmara transformou em lei o projeto do aumento. Dos 11 vereadores, 6 estavam reeleitos quando o aumento de salário entrou em vigor. Entre eles, o então presidente da Câmara e hoje vice-prefeito. Eu votei porque eu fui pela maioria também. Foi apenas um erro, que todos nós somos passivos de errar, né? Em relação ao que está acontecendo no nosso país, isso aí é um pingo d'água no oceano. Além dos vereadores, também receberam um aumento em 2013, prefeito, vice-prefeito e secretários do município. Os salários foram pagos com reajuste durante 5 meses, de janeiro a maio, quando houve uma suspensão.
O salário do prefeito passou de R$ 8.969 para R$ 15.000. Do vice, passou de R$ 3.193 para R$ 5.000. Dos secretários, passou de R$ 2.802 para R$ 4.200. E dos vereadores, de R$ 2.018 para R$ 3.500. Todos foram condenados a devolver a diferença, um total de R$ 227.539. Na sentença, a desembargadora citou que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não é permitido aumentar a despesa com pessoal 180 dias antes do fim do mandato. O ex-prefeito vai ter que devolver R$ 40.456. Não tivemos, em momento algum, intenção de lesarmos aos cofres públicos. A intenção nossa agora é ressarcir a prefeitura em virtude dessa diferença que nós recebemos a mais. A população sabe onde o dinheiro pode ser usado. Na área da saúde, na área da escola de saúde, que está um caos. A gente tem que dar o exemplo daqui. A gente vai cobrar lá de cima e não dar exemplo aqui? É isso aí. E olha, essa decisão sobre a devolução dos salários foi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e não cabe recurso, tem que devolver o dinheiro mesmo. E aproveita e paga melhor os professores. Sempre, em qualquer lugar, educação é saída assim. Bom, daqui a pouco a gente vai falar do alerta da ONU na Síria. Famílias estão há semanas em abrigos improvisados embaixo da terra para fugir das explosões. E a história do espião russo que apareceu envenenado na Inglaterra. Parece filme, né? Mas não é não. A gente conta essa história já já. Agora, 8h35, horário de Brasília. Estamos de volta com o Noticiário Internacional. A Coreia do Norte divulgou detalhes do encontro histórico do ditador Kim Jong-un com a delegação da Coreia do Sul que está no país. Foi a primeira visita de representantes de alto nível da Coreia do Sul à Coreia do Norte em mais de 10 anos. E a primeira vez que alguém do governo sul-coreano visitou a sede do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. A agência oficial norte-coreana revelou que depois de uma reunião de 4 horas, ficou acertada a realização de uma cúpula intercoreana. Kim Jong-un ofereceu um jantar aos antigos inimigos com a presença da mulher e da irmã e falou em escrever uma nova história com a reunificação das Coreias. Que boa notícia, né? Que ninguém se meta nessa aproximação. O Serviço de Contra-Terrorismo britânico ajuda na investigação sobre o possível envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra. Vamos falar em Londres com a Cecília Maran. Está parecendo história do tempo da Guerra Fria, né? Bom dia. Tem todos os ingredientes, todos os personagens, né, Chico? Sergei Skripal e a filha dele foram encontrados inconscientes no banco de um shopping no sul da Inglaterra. Eles estão internados em estado crítico e a suspeita é de que tenham ingerido alguma substância tóxica. A polícia investiga essa imagem de câmera de segurança que pode ser do ex-espião com a filha instantes antes de passarem mal. Durante a madrugada, a polícia vasculhou lixeiras e fechou um restaurante italiano, mas os investigadores não disseram se a suposta contaminação ocorreu neste restaurante. Sergei Skripal, de 66 anos, é um ex-coronel do Serviço Secreto Russo. Em 2006, ele foi condenado por espionar para o Reino Unido. 4 anos mais tarde, foi libertado e incluído numa troca de espiões com os Estados Unidos. O governo da Rússia lamentou a situação e disse que está disposto a colaborar com a investigação. As Nações Unidas fizeram um novo alerta sobre a crise humanitária em Guta Oriental, na Síria. O reduto rebelde fica nos arredores da capital, Damasco. A ONU diz que viver em abrigos subterrâneos improvisados virou o padrão para os moradores que estão no fogo cruzado entre tropas do governo e rebeldes. Algumas famílias estão vivendo embaixo da terra há mais de 4 semanas. E alguns túneis abrigam cerca de 200 pessoas. O comboio de ajuda humanitária que chegou ontem a Guta Oriental teve que deixar a região por causa dos ataques aéreos incessantes do ditador Bashar al-Assad.
e 70% dos suprimentos foram confiscados pelo governo. O confisco de remédios e equipamentos médicos, Ana, Chico, é uma estratégia de guerra para impedir que rebeldes feridos sejam tratados. Só que ao agir assim, o governo sírio também deixa sem ajuda cerca de 400 mil moradores, que muitas vezes não defendem nenhum dos lados dessa guerra cruel. Exatamente, é uma estratégia cruel, né, Cecília? Obrigada, viu? Até mais. E olha, para encerrar, a gente traz a notícia de que a polícia de Los Angeles revelou mais informações sobre o tal do homem que roubou o Oscar da atriz Frances McDormand depois da premiação no domingo. O ladrão é esse aí, olha, Terry Bryant, 47 anos. Ele entrou na festa com um convite verdadeiro e aí roubou a estatueta de melhor atriz, que estava inclusive com o nome da Frances McDormand gravado, você vê aí, na base da estatueta. O criminoso chegou a ser cumprimentado por outros convidados, se ofereceu para tirar foto, disse que tinha levado o Oscar por uma suposta categoria música. E ainda ostentou, viu? Postou vídeo nas redes sociais, esse aí, olha, beijando a estatueta. Olha, esse Brian tem um longo histórico de confusão em grandes premiações do cinema, da TV, da música internacional. Dessa vez, o fanfarrão se deu mal, viu? Foi preso horas depois de ser roubo. Cara de pau demais, né? Nossa. Oscar de carice de pau. É isso aí. Tirou foto, postou, né? Foi com tudo, hein, gente? Que tal? Ai, vocês estão falando aí de objeto precioso. 4 homens foram presos com uma carga de pedras preciosas, Guarujá, litoral de São Paulo. As pedras estavam num carro com eles. Um deles contou que o material está avaliado em mais de R$1 milhão. Só que não revelou a origem nem o destino das pedras. Elas vão ser periciadas. Tá igual aquele dinheiro do aeroporto de Viracopos, $5 milhões. Ninguém sabe de onde veio, só sabe que pra onde ir, mas não sabe de quem é. Pois é. Tá difícil. Boa terça aí pra todos. Também. Vamos lá. Boa terça. Até amanhã. Nessa terça-feira, aqui em Brasília, a gente vai acompanhar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Superior Tribunal de Justiça para evitar a prisão dele. Um ótimo dia para você. E a gente continua acompanhando, claro, o suposto envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal aqui na Inglaterra. 2 policiais que vasculharam lixeiras ontem no local chegaram a ser internados, mas já deixaram o hospital. O caso lembra a morte de outro ex-espião que morreu depois de tomar um chá contaminado com uma substância radioativa num hotel aqui em Londres em 2006. Até amanhã, gente. É isso para vocês de casa, então. Ótima terça-feira. Amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. E a festa hoje em Pernambuco. Hoje comemora-se 201 anos da Revolução Pernambucana. Pernambuco, 5 anos antes de Dom Pedro dar o grito, já estava independente. Pois é, que o sol dessa bandeira ilumine o futuro do Brasil. Retomada das obras, mas por causa de um decreto elas seguem paralisadas. Já a Arena Pantanal continua sem ser entregue oficialmente. O próximo jogo deve acontecer de portões fechados. É que o estádio não teve os laudos de vistoria de vigilância sanitária renovados. A assessoria da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer confirmou que o laudo venceu e que aguarda nova vistoria. Chico e Ana. Até isso, tudo errado, né, Cristina? Obrigada, viu? E olha, em Fortaleza é a obra do aeroporto, que não ficou pronta e mais, ainda vai ter que começar toda de novo e do zero. A Aline Oliveira, quem vai explicar pra gente o que está acontecendo aí, Aline? Bom dia. Olá, Ana, Chico, bom dia a todos. Exatamente, as obras de ampliação do aeroporto de Fortaleza começaram em 2012, mas em 2014 elas foram paralisadas com apenas 15% dos serviços feitos. Por causa desse atraso, a Infraero rescindiu o contrato com o consórcio responsável pela construção. No ano passado, a Fraport passou a administrar o aeroporto de Fortaleza, a Fraport, que é uma empresa alemã, e agora é dela a responsabilidade de concluir esse projeto de ampliação do aeroporto. Em nota, a Fraport informou que fez um estudo da estrutura já construída, mas concluiu que nada vai ser aproveitado. Os investimentos agora para concluir a obra, para fazer a obra de ampliação do aeroporto de Fortaleza, são estimados em R$800 milhões, mas ainda não há data definida para a obra começar. Ana e Chico. É dinheiro público e tempo jogados no lixo, né, Aline? Obrigada, viu? E olha, Fortaleza sem ampliação do aeroporto e São Paulo está sem o monotrilho. Obra que inicialmente também deveria ter ficado pronta para a Copa de 2014, mas ainda está parada. Sabina Simonato é quem fala disso pra gente. Oi, Sabina.
Oi, Ana, bom dia. Parada, a gente vê essa obra aqui grandona que passa por essa avenida da Zona Sul de São Paulo. Inicialmente foi anunciado o monotrilho como uma obra da Copa. Ligaria ao aeroporto de Congonhas, a linhas de trem, do metrô e ao estádio do Morumbi. Mas o estádio do Morumbi acabou ficando de fora do Mundial. E aí essa obra acabou saindo da matriz de responsabilidade da Copa. Com isso, o projeto foi diminuído, foi alterado. Eram 18 paradas, 21 quilômetros e aí passou para apenas 8 estações. No meio disso tudo, em 2016, parte das construtoras, as construtoras responsáveis pelas obras, elas simplesmente abandonaram as obras. Isso foi deixando tudo ainda muito mais lento. Agora o metrô deu um novo prazo. O monotrilho deve ser entregue no segundo semestre do ano que vem, 2019, a um custo de 3,5 bilhões de reais. É muita coisa, né? É muita coisa, Sabina, e eu nunca entendi muito por que essa obra aí de São Paulo é tão alta, né? Se ela corre em cima, por exemplo, de um canteiro central, de um córrego, ela podia... O Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil cantado por Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Um Brasil tolerante. Estão muito bons esses vídeos. Já né? teve até a rima, versinho, você viu? Código penal para os caras de pau. É a embolada, né? A embolada nordestina. É muito bom isso, essa diversidade, esse tanto de Brasil que a gente tem visto aqui. Né? Muito bom. Agora uma coisa ficando cada vez mais clara, né, Ana? O que todo mundo quer para o Brasil não é nada do que a gente tem mostrado aqui, que tem visto no Brasil de hoje. O Brasil que as pessoas querem para o futuro é radicalmente diferente desse Brasil que os políticos, que as autoridades estão construindo por aqui. Vamos continuar vendo mais vídeos do pessoal de casa até setembro. E vamos ver se as autoridades aprendem, né? Aprendem. O que é que as pessoas querem de vocês? Certamente não é corrupção, não é mordomia, não é nada disso. Para rever o vídeo que a gente mostrou agora, você pode ir ao Globoplay, nossa página na internet, ou ao site g1.com.br/Brasil que eu quero. Lá você encontra também as dicas de como gravar a sua mensagem. Se você não mandou, ainda dá tempo, viu? A gente quer saber que Brasil você quer para o futuro. E vai ser até setembro. Vamos lá. E foi a pressão da população que levou políticos de Minas Gerais a terem que devolver parte dos salários aos cofres públicos. A Justiça condenou vereadores, prefeito e secretários de Lima Duarte, na Zona da Mata, porque eles receberam aumentos ilegais. Esse funcionário público foi um dos moradores de Lima Duarte que não se conformaram com o aumento dos salários. Como a gente viu que não tinha outro caminho, né? Porque os vereadores não se sensibilizaram com a nossa reivindicação, a gente entrou com a representação do Ministério Público para instaurar inquérito civil. O Ministério Público entrou na Justiça com uma ação civil pública, alegando que o reajuste foi aprovado pelos vereadores fora do prazo permitido pelo regimento interno, que é de 30 dias antes das eleições. A votação foi no dia 5 de outubro, a 2 dias das eleições de 2012. E um mês depois do resultado, no dia 7 de novembro, a Câmara transformou em lei o projeto do aumento. Dos 11 vereadores, 6 estavam reeleitos quando o aumento de salário entrou em vigor. Entre eles, o então presidente da Câmara e hoje vice-prefeito. Eu votei porque eu fui pela maioria também. Foi apenas um erro, que todos nós somos passivos de errar, né? Em relação ao que está acontecendo no nosso país, isso aí não é um pingo d'água no oceano. Além dos vereadores, também receberam um aumento em 2013, prefeito, vice-prefeito e secretários do município. No dia 5 de outubro, a 2 dias das eleições de 2012. E um mês depois do resultado, no dia 7 de novembro, a Câmara transformou em lei o projeto do aumento. Dos 11 vereadores, 6 estavam reeleitos quando o aumento de salário entrou em vigor. Entre eles, o então presidente da Câmara e hoje vice-prefeito. Eu votei porque eu fui pela maioria também. Foi apenas um erro, que todos nós somos passivos de errar, né? Em relação ao que está acontecendo no nosso país, isso aí não é um pingo d'água no oceano. Além dos vereadores, também receberam um aumento em 2013, prefeito, vice-prefeito e secretários do município. Os salários foram pagos com reajuste durante 5 meses, de janeiro a maio.
quando houve uma suspensão. O salário do prefeito passou de R$ 8.969 para R$ 15.000. Do vice, passou de R$ 3.193 para R$ 5.000. Dos secretários, passou de R$ 2.802 para R$ 4.200. E dos vereadores, de R$ 2.018 para R$ 3.500. Todos foram condenados a devolver a diferença, um total de R$ 227.539. Na sentença, a desembargadora citou que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não é permitido aumentar a despesa com o pessoal 180 dias antes do fim do mandato. O ex-prefeito vai ter que devolver R$ 40.456. Não tivemos, em momento algum, intenções de lesarmos aos cofres públicos. A intenção nossa agora é ressarcir a prefeitura em virtude dessa diferença que nós recebemos a mais. A população sabe onde o dinheiro pode ser usado. Na área da saúde, na área da escola, saúde, que está um caos. A gente tem que dar o exemplo daqui. A gente vai cobrar lá de cima e não dar exemplo aqui? É isso aí. E olha, essa decisão sobre a devolução dos salários foi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e não cabe recurso, tem que devolver o dinheiro mesmo. E aproveita e paga melhor os professores, sempre, em qualquer lugar. Educação é saída assim. Bom, daqui a pouco a gente vai falar do alerta da ONU na Síria. Famílias estão há semanas em abrigos improvisados embaixo da terra para fugir das explosões. E a história do espião russo que apareceu envenenado na Inglaterra. Parece filme, né? Mas não é não. A gente conta essa história já já. Agora, 8h35, horário de Brasília. Estamos de volta com o Noticiário Internacional. A Coreia do Norte divulgou detalhes do encontro histórico do ditador Kim Jong-un com a delegação da Coreia do Sul que está no país. Foi a primeira visita de representantes de alto nível da Coreia do Sul à Coreia do Norte em mais de 10 anos. E é a primeira vez que alguém do governo sul-coreano visitou aqui em São José quando esses crimes foram elucidados. Em Alvorada, no sul do Tocantins, o único banco da cidade trabalha sem dinheiro. É assim há mais de 2 anos. A medida extrema foi tomada depois da última vez que criminosos explodiram e roubaram a única agência. Pagamento de conta agora só no débito automático. Tem gente que apoia a decisão. Prefiro que a agência aqui não tenha dinheiro. Porque se colocar dinheiro, os bandidos vêm aqui e arrebentam a agência. Dinheiro mesmo somente no posto dos Correios e na única lotérica de Alvorada. O problema é que a quantidade é muito pequena para atender a população de pouco mais de 8 mil moradores. Para os comerciantes, um banco sem dinheiro fica bastante complicado. O comércio local realmente tem a dificuldade até mesmo para pagar seus boletos e fazer os depósitos da quantidade que consegue arrecadar de espécie. Em Campina Grande, na Paraíba, nada de dinheiro nos 200 ônibus do transporte coletivo. Depois das 8 horas da noite, os motoristas aceitam apenas passe eletrônico. Do ano passado até agora foram 92 assaltos. Por mês, 2 milhões de passageiros usam o transporte coletivo. O uso exclusivo do cartão ainda está em fase de teste, mas os motoristas se sentem bem mais seguros. Tá dando certo. É muito mais seguro, é bem melhor. No interior de São Paulo, a tranquilidade de antigamente também não existe mais. Pizzarias, lojas de produtos eletrônicos, supermercados e postos de combustíveis estão na mira dos bandidos. No ano passado, mais de 300 mil roubos foram registrados no estado, quase 80 mil só em cidades do interior. E a população sente no dia a dia os reflexos do crescimento da violência. Os motoristas, por exemplo, precisam se apressar para não correr riscos. Agora são quase 8 horas da noite. Os frentistas deste posto que fica na região central de Bauru se preparam para encerrar o expediente. Em muitos casos nem é por falta de clientes, mas por insegurança. Este empresário dirige uma associação de donos de postos de combustíveis no Centro-Oeste paulista. Ele revela que o aumento na violência tem provocado transtornos principalmente para os funcionários dos postos. Nós estamos tendo assaltos de mão armada. Isso faz com que alguns funcionários se ausentem do serviço por 60 dias, inclusive, e tem um custo social muito grande. Para o professor Rafael Alcade Pani, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a falta de investimento nas polícias e o crescimento das quadrilhas explicam essa migração cada vez maior da criminalidade para as cidades do interior do Brasil.
a falta de policiais, a falta de possibilidade de investigação, uma quadrilha começa a atuar numa dada região, se ela não é parada por um processo de investigação bem feito, ela acaba crescendo, ela acaba, né, se criando, como diz no meio policial. Foi terror e pânico na BR-040, na rodovia que liga Brasília e Belo Horizonte. Os bandidos usaram armas pesadas e até uma granada. E tudo aconteceu com sol a pino no meio da tarde. O assalto foi na BR-040, a 150 quilômetros de Brasília, na divisa de Goiás com Minas Gerais. Para obrigar o motorista a parar, os ladrões explodiram uma granada e atiraram com armas de grosso calibre. Veja como ficou o carro forte. O motorista ficou ferido. Os vigilantes foram rendidos, amarrados e tiveram as armas e os coletes roubados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os assaltantes também levaram 3 malotes de dinheiro. Ainda não foi divulgado o valor. Os bandidos tinham o apoio de um carro que fechou a pista por meia hora. Os criminosos foram embora numa caminhonete roubada na noite anterior. E alguns quilômetros depois, incendiaram o veículo. Eles fugiram com a ajuda do carro de apoio. E os agentes da Polícia Rodoviária Federal que ficam ali disseram que nunca tinham visto uma ação tão violenta assim na região e agora a polícia procura pistas dos bandidos. Ana, Chico. Impressionante aquela imagem do carro forte todo destruído, né, Juliana? Deve imaginar o pânico que as pessoas passaram ali. E olha, teve mais pelo Brasil, viu? Na Bahia, bandidos atacaram também uma empresa de valores. Foi durante a madrugada em Eunápolis, no sul do estado. As explosões e os tiros duraram 40 minutos. Olha aí algumas imagens para você. Um vigilante morreu. E para impedir a saída dos policiais, bandidos atiraram fogo em frente a um quartel, usaram carretas para bloquear trechos da BR-101 na saída da cidade. E até agora, depois de tudo isso, ninguém ainda foi preso e a polícia também não sabe nem quanto foi roubado. Bandidos que atacam bem equipados, com armas poderosas, né? Muitas vezes deixando situação desfavorável às forças de segurança. Mas tem uma notícia importante aqui, porque o Exército deu parecer favorável para a Polícia Civil usar parte dos fuzis que foram apreendidos no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 60 fuzis trazidos dos Estados Unidos foram encontrados escondidos dentro de aquecedores de piscina há 9 meses, a gente mostrou aqui. O Exército liberou o uso de 15 fuzis do modelo AR-10. Os outros tipos apreendidos não são usados pela Polícia Civil. A transferência das armas agora depende de autorização da Justiça. São muitas armas apreendidas, viu, Ana? Muitas. São centenas. Vamos saber agora de previsão do tempo? Isabela Camargo já por aqui a postos para falar com a gente. Oi, Isabela, bom dia. Como é que fica hoje? Bom dia, Ana. Chico, bom dia a todos. Olha, a gente está no ritmo do verão, tá? A previsão de um dia bem quente, com pancadas de chuva na maior parte do país. Apenas 2 áreas devem ficar com o tempo mais seco hoje. Eu vou te mostrar aqui no mapa. Recôncavo Baiano e também aqui parte do Rio Grande do Sul e centro-oeste de Santa Catarina. Dentro dos dados bancários de 2 pessoas ligadas a Temer. João Batista Lima Filho, o Coronel Lima e José Yunes. Esse inquérito dos portos foi aberto em setembro. Investiga se Temer beneficiou a empresa Rodrimar em troca de propina com a edição de um decreto prorrogando contratos de concessão no Porto de Santos. Assessores do presidente Michel Temer dizem que ele não foi notificado oficialmente sobre a quebra do sigilo. Na semana passada, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, tinha prorrogado a investigação por 60 dias, atendendo a um pedido da Polícia Federal e depois da manifestação favorável da Procuradora-Geral da República. A defesa de Rodrigo Rocha Loures disse que não vai comentar a decisão. A gente aguarda a resposta do advogado de Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. E não conseguimos contato com os advogados João Batista Lima e José Yunes. Ana, Chico. Ok, obrigada, Juliana. Até já. E hoje à tarde, o Superior Tribunal de Justiça julga o pedido do ex-presidente Lula para impedir que ele seja preso depois que se esgotarem todos os recursos no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Também de Brasília, o Fabiano Andrade tem as informações sobre esse caso. Bom dia, Fabiano.
Bom dia para você, Ana, Chico, um bom dia a todos. Esse pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula já foi negado pelo presidente em exercício do STJ, o ministro Humberto Martins. Mas agora ele vai ser decidido na 5ª turma do tribunal, que é formada por 5 ministros. No ritual do julgamento, depois do resumo do caso, o primeiro a falar vai ser o advogado do ex-presidente, Sepúlveda Pertence. Na sequência, fala o Ministério Público e a partir daí começa a votação. O primeiro a votar vai ser o relator do caso, o ministro Félix Fischer. Lula foi condenado em janeiro a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na ocasião, os desembargadores decidiram que o ex-presidente deveria cumprir a sentença assim que se esgotarem os recursos no tribunal. Mas ainda há um recurso tramitando por lá, por isso, mesmo que o STJ hoje negue esse habeas corpus, isso não significa que o ex-presidente Lula vai ser preso de imediato. O julgamento aqui no STJ está previsto para começar à 1 da tarde. A defesa do ex-presidente também tenta um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, mas por lá ainda não há data prevista para o julgamento. Ana e Chico. Obrigado, Fabiano. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou parecer favorável à prisão de condenados em segunda instância. Ela disse que exigir trânsito em julgado após 3º ou 4º graus de jurisdição é medida inconstitucional, injusta e errada. Dodge apresentou a manifestação em 2 ações apresentadas pelo Partido Ecológico Nacional e pela OAB. Ações que ainda serão julgadas pelo plenário do Supremo. Não há data para esse julgamento. Vamos falar agora... Não são usados pela Polícia Civil. A transferência das armas agora depende de autorização da Justiça. São muitas armas apreendidas, viu, Ana? Muitas. São centenas. Vamos saber agora de previsão do tempo? Isabela Camargo já por aqui a postos para falar com a gente. Oi, Isabela, bom dia. Como é que fica hoje? Bom dia, Ana. Chico, bom dia a todos. Olha, a gente está no ritmo do verão, tá? A previsão de um dia bem quente, com pancadas de chuva na maior parte do país. Apenas 2 áreas devem ficar com o tempo mais seco hoje. Eu vou te mostrar aqui no mapa. Recôncavo Baiano e também aqui parte do Rio Grande do Sul e centro-oeste de Santa Catarina. Na faixa leste desses 2 estados, vai ser um dia que vai ventar bastante, aliás, culpa dessa área de alta pressão que acaba criando uma pista de vento. E aí essa frente fria que está aqui no litoral, no oceano, na região aqui do sudeste, aumenta as áreas de instabilidade e aí dá mais corpo para os temporais na faixa leste de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Agora é o seguinte, de todo esse verde aqui, claro, que significa pancadas de chuva, vamos ver onde vai ser a mais volumosa? Onde estará aqui no próximo mapa o azul mais escuro. Centro-oeste da Bahia, cidades que fazem divisa com Pernambuco e Alagoas, parte aqui da região central de Tocantins e também, gente, olha só Rondônia, o Rio Madeira que já transbordou. É importante você saber então que hoje vem mais chuva. As temperaturas ficam assim, 36 graus em Cuiabá, 35 Porto Velho, 34 Manaus, Palmas, 33 Campo Grande e também Rio de Janeiro. Chico e Ana, vai fazer hoje o mesmo calor que fez ontem, tá? Calorão, Isabela. E na reta final do verão, o que está parecendo é que agora a estação está dando as caras em algumas regiões, né? Parece até que esse mês está com mais sol no centro-oeste, no sudeste, por aqui. É isso mesmo? É isso mesmo, Chico. O país é grande demais. Então, olha, especialmente no centro-oeste e no sudeste, aqueles dias mais nublados e chuvosos estão dando lugar, então, para as pancadas só de fim de tarde. Aí sim, né? Isso é coisa de verão. E aí o Instituto de Ciências Atmosféricas da USP, o IAG, fez a contabilidade das horas de sol de fevereiro aqui da capital paulista. E aí, pelo 2º mês consecutivo, nós tivemos menos horas de sol do que o normal. E aí a consequência desse céu mais nublado já pode ser sentido no preço dos legumes e verduras, porque assim, pouco sol faz com que as folhas não fiquem tão verdes, aí falta a fotossíntese, menos produto do jeito que a dona de casa prefere, o que acontece? O preço sobe. Agora, o excesso de chuva em alguns locais de produção aí de frutas resultou numa boa produção, aí acontece o movimento contrário, muita fruta, o preço acaba caindo, então, de acordo com as informações do CEAGESP. E aí nos próximos 15 dias, como é que vai ficar? A chuva, especialmente no sudeste, fica concentrada no centro-norte de Minas, previsão de 250 milímetros, São Paulo e Rio de Janeiro, com uma chuva mais irregular e sem volume. Não foram confirmadas.
Os presos vão ficar na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e devem prestar depoimento aos investigadores no decorrer da semana. As prisões são temporárias, por 5 dias. O material apreendido será analisado pelos agentes em parceria com o Ministério da Agricultura. A BRF diz que segue normas e regulamentos brasileiros e internacionais para a produção e a comercialização de seus produtos. Que existem cerca de 2.600 tipos de salmonela, que a Salmonella pullorum é essencialmente de aves e não causa nenhum dano à saúde humana. E que o resultado das análises feitas no lote citado na acusação foi enviado ao Serviço Veterinário Estadual e ao Serviço de Inspeção Federal, como determina a lei. O Ministério da Agricultura declarou que vai suspender as exportações das unidades para 12 destinos que exigem controle específico da salmonela e que também vai suspender os laboratórios investigados na operação. Nós não conseguimos contato com as defesas de Pedro de Andrade Faria e de Hélio Rubens Mendes dos Santos Júnior. A Polícia Federal investiga o roubo de 5 milhões de dólares, mais de 16 milhões de reais no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Unidades de polícia militar, civil e federal. Câmeras por toda parte. 1000 no total. Vigilância dentro e fora do aeroporto. Nada disso foi suficiente para evitar o assalto milionário no terminal de cargas de Viracopos. 5 bandidos armados com fuzis conseguiram entrar na pista de pouso. Com um carro clonado, igual ao usado pela segurança do aeroporto, os criminosos chegaram pelos fundos da área de Viracopos. Derrubaram parte do alambrado e entraram na estrada que dá acesso ao portão 18. Eles percorreram uma estrada interna do aeroporto rumo ao terminal de cargas. Neste ponto, se depararam com uma viatura da segurança com 2 vigias que foram rendidos e colocados dentro de uma van. Depois, os bandidos seguiram até ao terminal de cargas e pegaram o dinheiro. Deixaram o local pela mesma estrada. Saíram da área do aeroporto pelo portão 16 e fugiram. A ação dos bandidos foi muito bem orquestrada e rápida. Durou apenas 6 minutos. Eles fugiram pelo portão dos fundos, aqui do aeroporto de Viracopos, em direção ao Jardim Planalto, levando os malotes com 5 milhões de dólares. Em nota, a Polícia Federal confirmou que o voo da companhia aérea Lufthansa veio de Guarulhos, fez escala em Viracopos e a carga seguiria para Zurique, na Suíça. Por enquanto, ninguém foi preso. Seguem as buscas. Os investigadores estão ouvindo testemunhas, analisando as imagens das câmeras de segurança do aeroporto e, além do mais, tem muita curiosidade e precisando de resposta. Esse dinheiro de onde veio, para onde ia, de quem era, de quem seria, enfim. O passageiro de um carro morreu em um capotamento na zona leste da capital. Vamos ver mais na reportagem do Felipe Gonçalves. O motorista estava na Avenida Doutor Assis Ribeiro quando perdeu o controle, bateu numa árvore. Corpos, isso não significa que o ex-presidente Lula vai ser preso de imediato. O julgamento aqui no STJ está previsto para começar à 13h. A defesa do ex-presidente também tenta um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, mas por lá ainda não há data prevista para o julgamento. Ana e Chico. Obrigado, Fabiano. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou parecer favorável à prisão de condenados em segunda instância. Ela disse que exigir trânsito em julgado após 3º ou 4º graus de jurisdição é medida inconstitucional, injusta e errada. Dodge apresentou a manifestação em 2 ações apresentadas pelo Partido Ecológico Nacional e pela OAB. Ações que ainda serão julgadas pelo plenário do Supremo. Não há data para esse julgamento. Vamos falar agora da violência que assusta nas capitais e agora deixa em pânico também a população das pequenas e das médias cidades brasileiras. No interior de São Paulo, foram quase 80 mil roubos e assaltos no ano passado. Números mostram que os crimes, principalmente aqueles ligados ao tráfico de drogas, aumentaram em municípios onde antes havia tranquilidade. Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. Por aqui, ano passado, foram registrados 371 homicídios. Somente em janeiro deste ano, outras 34 pessoas foram assassinadas. O aumento da criminalidade mudou a rotina dos moradores. Na cidade, uma lei proíbe entrar em estabelecimentos públicos ou privados usando capacete ou com o rosto encoberto. Por todo canto tem cartazes informando sobre a proibição. Nessa lotérica, se alguém se negar a mostrar o rosto, o alarme é disparado. Até o SAMU mudou o sistema para manter a segurança das equipes. Para chamados em situações violentas, as equipes só saem com o apoio da Guarda Municipal
ou da Polícia Militar. Já teve situações de até a ambulância ser perseguida por pessoas tentando terminar de executar o que foi ferido. O tráfico de drogas alterou a rotina dos 20 mil moradores de São José da Coroa Grande, no sul de Pernambuco. Em 2016 foram 18 assassinatos. No ano passado, o número mais que dobrou. Foram 41 homicídios. De janeiro até agora, 13 assassinatos. A Polícia Civil diz que 11 deles estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Há uma semana, 30 policiais civis e militares formaram uma força-tarefa para tentar combater o avanço da criminalidade. Uma delegacia móvel está funcionando na praça da cidade. Que a determinação é que só sai daqui de São José quando esses crimes forem elucidados. Em Alvorada, no sul do Tocantins, o único banco da cidade trabalha sem dinheiro. É assim há mais de 2 anos. A medida extrema foi tomada depois da última vez que criminosos explodiram e roubaram a única agência. 6 estavam reeleitos quando o aumento de salário entrou em vigor. Entre eles, o então presidente da Câmara e hoje vice-prefeito. Eu votei porque eu fui pela maioria também. Foi apenas um erro, que todos nós somos passivos de errar, né? Em relação ao que está acontecendo no nosso país, isso aí não é um pingo d'água no oceano. Além dos vereadores, também receberam um aumento em 2013, prefeito, vice-prefeito e secretários do município. Os salários foram pagos com reajuste durante 5 meses, de janeiro a maio, quando houve uma suspensão. O salário do prefeito passou de R$ 8.969 para R$ 15.000. Do vice, passou de R$ 3.193 para R$ 5.000. Dos secretários, passou de R$ 2.802 para R$ 4.200. E dos vereadores, de R$ 2.018 para R$ 3.500. Todos foram condenados a devolver a diferença, um total de R$ 227.539. Na sentença, a desembargadora citou que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não é permitido aumentar a despesa com o pessoal 180 dias antes do fim do mandato. O ex-prefeito vai ter que devolver R$ 40.456. Não tivemos, em momento algum, intenção de lesarmos aos cofres públicos. A intenção nossa agora é ressarcir a prefeitura em virtude dessa diferença que nós recebemos a mais. A população sabe onde o dinheiro pode ser usado. Na área da saúde, na área da escola, saúde, que está um caos. A gente tem que dar o exemplo daqui. A gente vai cobrar lá de cima e não dar exemplo aqui? É isso aí. E olha, essa decisão sobre a devolução dos salários foi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e não cabe recurso, tem que devolver o dinheiro mesmo. E aproveita e paga melhor os professores. Sempre, em qualquer lugar, educação é saída assim. Bom, daqui a pouco a gente vai falar do alerta da ONU na Síria. Famílias estão há semanas em abrigos improvisados embaixo da terra para fugir das explosões. E a história do espião russo que apareceu envenenado na Inglaterra. Parece filme, né? Mas não é não. A gente conta essa história já já. Agora, 8h35, horário de Brasília. Estamos de volta com o Noticiário Internacional. A Coreia do Norte divulgou detalhes do encontro histórico do ditador Kim Jong-un com a delegação da Coreia do Sul que está no país. Foi a primeira visita de representantes de alto nível da Coreia do Sul à Coreia do Norte em mais de 10 anos. E é a primeira vez que alguém do governo sul-coreano visitou a sede do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. A agência oficial norte-coreana revelou que depois de uma reunião de 4 horas, ficou acertada a realização de uma cúpula intercoreana. Kim Jong-un ofereceu um jantar aos antigos. Quem fala disso pra gente? Oi, Sabina. Oi, Ana, bom dia. Parada, a gente vê essa obra aqui grandona que passa por essa avenida da Zona Sul de São Paulo. Inicialmente foi anunciado o monotrilho como uma obra da Copa. Ligaria ao aeroporto de Congonhas, a linhas de trem, do metrô e ao estádio do Morumbi. Mas o estádio do Morumbi acabou ficando de fora do Mundial. E aí essa obra acabou saindo da matriz de responsabilidade da Copa. Com isso, o projeto foi diminuído, foi alterado. Eram 18 paradas, 21 quilômetros
e aí passou para apenas 8 estações. No meio disso tudo, em 2016, parte das construtoras, as construtoras responsáveis pelas obras, elas simplesmente abandonaram as obras. Isso foi deixando tudo ainda muito mais lento. Agora o metrô deu um novo prazo. O monotrilho deve ser entregue no segundo semestre do ano que vem, 2019, a um custo de 3 bilhões e meio de reais. É muita coisa, né? É muita coisa, Sabina, e eu nunca entendi muito por que essa obra aí de São Paulo é tão alta, né? Se ela corre em cima, por exemplo, de um canteiro central, de um córrego, ela podia ser baixinha. Cada pilastra dessa aí é o preço de uma estrada. Então essa obra está aí, gigantesca, enorme, alta, inacabada, bilhões e bilhões jogados fora. O cavalo, viu? A gente vai mostrar já que bandidos estão clonando celulares para desviar dinheiro em operações feitas pelo aparelho. A operação da Polícia Federal fez cair aí o valor da empresa BRF na Bolsa de Valores. Você vai ver ainda que a indústria de brinquedos está se esforçando para aproximar bonecas e jogos do mundo tecnológico. E outras notícias de São Paulo. Olha que belíssima imagem do Globocop hoje de manhã em São Paulo, acima das nuvens, 7h57, a gente volta já. Estamos de volta com o alerta de um golpe praticado por bandidos que clonam celulares e se aproveitam das informações enviadas pelo próprio banco para movimentar a conta bancária da vítima. Que golpe é esse, Rodrigo Bocardi? Bom dia para você. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, viu? Muito cuidado se o celular ficar mudo de repente. É bom ligar na operadora porque é assim que começa esse golpe. E quem explica os detalhes pra gente é a Patrícia Falkowski. Você vive conectado com ele. Celular tá na mão mesmo de todo mundo. Aí, de repente, ele para de funcionar. Já bate aquele nervoso. Você desliga, liga e, se não der certo, entra logo em contato com a operadora para saber, afinal, o que está acontecendo. Agora, imagine descobrir que você não está com nenhum problema de sinal, não. E sim, sofrendo um golpe. Eles me falaram que eu tinha ligado solicitando o bloqueio do meu telefone porque tinha sido roubado. E eu falei, imagina, não fiz nada disso, meu telefone tá comigo, não aconteceu nada disso. Primeiro, o golpista consegue o número do celular, habilita um novo chip com a mesma linha, coloca em outro aparelho e passa a ter acesso às informações da conta corrente, porque alguns bancos mandam mensagens com saldos e outras informações para os clientes. O passo seguinte é fazer as movimentações financeiras. No caso desta vítima, foram mais de 30 mil reais em 12 horas. Tinham feito o pagamento de 7 mil e pouco, 7.200, 7.300, fizeram um empréstimo de 20 mil reais na minha conta, fizeram mais uma TED, e aí eu olhei tudo isso e liguei no banco. A Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos assinaram um acordo para combater crimes envolvendo fraudes eletrônicas. A ideia é trocar informações rapidamente para conseguir identificar os golpistas. Este advogado especialista em direito bancário diz que essa parceria é essencial, já que as quadrilhas estão cada vez mais ligadas na tecnologia. O processo danoso nesse tipo de golpe específico, ele inicia com a clonagem de uma linha telefônica de um celular e ele encerra-se com a quantidade de operações atípicas que são realizadas pelo banco e sem um monitoramento eficiente. A Febraban diz que os bancos investem 2 bilhões de reais por ano em sistemas de segurança e que os clientes também podem evitar contratempos não abrindo links, mensagens e sites desconhecidos, por exemplo. A vítima fez boletim de ocorrência e está esperando uma resposta do banco que abriu um processo para avaliar a fraude. É óbvio que todas as instituições financeiras, elas têm que investir e continuamente investir. Para quê? Para assegurar que o banco tenha a plena certeza de que realmente é o seu cliente. Isso é um aspecto importante. Em segundo lugar, da parte do cliente, é sempre válida a recomendação da educação digital, que eles não podem e não devem colocar as suas vidas dentro de telefones celulares. Por quê? Há sempre um risco permanente de que, ao perder um telefone celular, eles estejam perdendo dados e informações da vida inteira. Tá
Tá aí. É importante a atenção mesmo de quem usa, do cliente no caso dos bancos, mas essa responsabilidade sobre a segurança total não pode ser do cliente e sim o próprio banco que tem que oferecer essa segurança. Chico e Ana. Exatamente. Se o banco oferece um aplicativo, um site que você possa usar através do celular e tal, tem que ter segurança para isso. O cliente tem que ter essa tranquilidade, né? Claro. Obrigada, Rodrigo. Até mais. Na terceira fase da Operação Carne Fraca, a Polícia Federal prendeu 10 pessoas, entre elas o ex-presidente global da BRF, Pedro de Andrade Faria. Todos são investigados por suspeitas de fraudes no setor de inspeção sanitária. As ações da empresa na Bolsa Brasileira caíram quase... Por causa desse atraso, a Infraero rescindiu o contrato com o consórcio responsável pela construção. No ano passado, a Fraport passou a administrar o aeroporto de Fortaleza, a Fraport, que é uma empresa alemã, e agora é dela a responsabilidade de concluir esse projeto de ampliação do aeroporto. Em nota, a Fraport informou que fez um estudo da estrutura já construída, mas concluiu que nada vai ser aproveitado. Os investimentos agora para concluir a obra, para fazer a obra de ampliação do aeroporto de Fortaleza, são estimados em 800 milhões de reais, mas ainda não há data definida para a obra começar. Ana e Chico. É dinheiro público e tempo jogados no lixo, né, Aline? Obrigada, viu? E olha, Fortaleza sem ampliação do aeroporto e São Paulo está sem o monotrilho, obra que inicialmente também deveria ter ficado pronta para a Copa de 2014, mas ainda está parada. Sabina Simonato é quem fala disso pra gente. Oi, Sabina. Oi, Ana, bom dia. Parada. A gente vê essa obra aqui grandona que passa por essa avenida da Zona Sul de São Paulo. Inicialmente foi anunciado o monotrilho como uma obra da Copa. Ligaria ao aeroporto de Congonhas, a linhas de trem, do metrô e ao estádio do Morumbi. Mas o estádio do Morumbi acabou ficando de fora do Mundial. E aí essa obra acabou saindo da matriz de responsabilidade da Copa. Com isso, o projeto foi diminuído, foi alterado. Eram 18 paradas, 21 quilômetros, e aí passou para apenas 8 estações. No meio disso tudo, em 2016, parte das construtoras, as construtoras responsáveis pelas obras, elas simplesmente abandonaram as obras. Isso foi deixando tudo ainda muito mais lento. Agora o metrô deu um novo prazo. O monotrilho deve ser entregue no segundo semestre do ano que vem, 2019, a um custo de 3,5 bilhões de reais. É muita coisa, né? É muita coisa, Sabina, e eu nunca entendi muito por que essa obra aí de São Paulo é tão alta, né? Se ela corre em cima, por exemplo, de um canteiro central, de um córrego, ela podia ser baixinha. Cada pilastra dessa aí é o preço de uma estrada. Então essa obra está aí, gigantesca, enorme, alta, inacabada, bilhões e bilhões jogados fora. O cavalo, viu? A gente vai mostrar já que bandidos estão clonando celulares para desviar dinheiro em operações feitas pelo aparelho. A operação da Polícia Federal fez cair aí o valor da empresa BRF na Bolsa de Valores. Você vai ver ainda que a indústria de brinquedos está se esforçando para aproximar bonecas e jogos do mundo tecnológico. E outras notícias de São Paulo. Olha que belíssima imagem do Globocop hoje de manhã em São Paulo, acima das nuvens, 7h57, a gente volta já. Estamos de volta com o alerta de um golpe praticado por bandidos que clonam celulares e se aproveitam das informações enviadas pelo próprio banco para movimentar a conta bancária da vítima. Que golpe é esse, Rodrigo?